Estudos Bíblicos. Lição 18a. O que a Bíblia diz acerca de estar debaixo da lei. Os números entre parênteses referem-se a notas de rodapé no final deste documento. Os textos das Escrituras apresentados na lição 18 mostram claramente que os mandamentos de Deus são tão obrigatórios para os cristãos de hoje como eram quando Deus os pronunciou no Monte Sinai. No entanto, algumas pessoas desenvolveram a ideia de que os cristãos não têm a obrigação de guardar os 10 mandamentos. O objetivo deste estudo é discutir essas objeções e demonstrar a unidade das Escrituras sobre o assunto. A palavra lei na Bíblia. A primeira coisa que precisamos de entender é o que os escritores da Bíblia queriam dizer quando se referiam à lei. A principal palavra hebraica traduzida como lei no Antigo Testamento é Torá, que é traduzida assim 216 vezes. No Novo Testamento, a palavra lei é geralmente a palavra grega nomos, que ocorre 195 vezes. Uso no Antigo Testamento. Para a mente hebraica, lei era um termo amplo que representava a vontade revelada de Deus. Englobava toda a instrução divina, toda a comunicação de Deus do seu propósito para o homem. Para o israelita devoto, a lei de Deus era equivalente ao seu plano para a salvação do homem. O contexto de uma passagem no Antigo Testamento que usa a palavra lei pode indicar que o escritor se está a referir a uma parte específica da vontade revelada de Deus. As instruções de Deus dadas através de Moisés ficaram conhecidas como a Lei de Moisés. Como os primeiros 5 livros da Bíblia continham essas instruções, essa parte das Escrituras era muitas vezes chamada a Lei de Moisés ou simplesmente a Lei. Para a mente dos hebreus, as instruções de Deus eram a sua lei, quer essas instruções fossem normas morais, requisitos rituais ou diretrizes nacionais. Esta visão geral da lei explica porque é que o termo pode, de facto, referir-se a uma variedade de coisas, cuja distinção não era necessariamente considerada significativa, uma vez que tudo vinha de Deus. Uso no Novo Testamento. Na época do Novo Testamento surgiram 2 significados distintos do termo lei, ambos refletindo o pensamento judeu em relação à lei, como descrito acima. Primeiro, uma vez que as Escrituras eram um meio onde a vontade revelada de Deus era preservada, o termo lei começou a designar as Escrituras do Antigo Testamento como um todo ou em parte. Frequentemente, o termo referia-se ao Pentateuco, ou livros de Moisés, distinguidos dos profetas e dos escritos, e às vezes ao Decálogo, os 10 mandamentos, como parte do Pentateuco. Segundo, o termo lei passou também a designar o sistema religioso judaico, no todo ou em parte, que nessa altura se tinha desenvolvido numa elaborada combinação de instruções bíblicas e tradições rabínicas. Para os judeus, este uso do termo lei era natural, pois para eles o judaísmo era a demonstração prática da vontade revelada de Deus. As referências do Novo Testamento às obras da lei indicavam frequentemente o elemento cerimonial, pois era essa característica mais aparente do sistema religioso judaico. Assim, ao usar textos que se referem à lei, é aconselhável estudar cuidadosamente o contexto da passagem para determinar em que sentido a palavra lei está a ser usada. Também é útil estar familiarizado com os princípios elementares do sistema judaico do Antigo Testamento e compreender as qualidades distintivas de cada um. 3 tipos de leis. O Antigo Testamento contém 3 espécies básicas de leis: moral, cerimonial e civil. Todas as 3 foram dadas sob a direção de Deus. Lei moral. A lei moral é a base do reino universal de Deus. É a expressão do caráter de Deus. Ela existe porque Deus existe e, como Deus é, assim ela é. A lei moral é uma mistura perfeita da justiça e misericórdia. Pode ser resumida numa palavra: amor.
Todas as exigências da lei moral de Deus dependem de dois grandes princípios. O primeiro é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O segundo é Levítico capítulo 19, versículo 18, que nos diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus criou os homens com a sua lei escrita em seus corações. Mas como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, a lei foi, na sua maior parte, esquecida. Era, portanto, necessário que Deus expressasse a sua lei de forma que ela fosse sempre lembrada. Com a sua própria boca, ele pronunciou os 10 mandamentos e, com o seu próprio dedo, escreveu-os em 2 tábuas de pedra. Os primeiros 4 mandamentos, escritos na primeira tábua, expressam o amor a Deus. Os últimos 6 mandamentos, escritos na segunda tábua, expressam o amor ao próximo. Para guardar cuidadosamente a santidade dos 10 mandamentos, Deus deu a Moisés preceitos adicionais com instruções minuciosas para a vida cotidiana. Estes juízes retos e leis verdadeiras eram simplesmente aplicações dos princípios dos 10 mandamentos e, como tal, são classificados como lei moral. A lei moral define a justiça, mas não tem poder para redimir aqueles que a transgridem. Um sistema corretivo era, portanto, necessário para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Lei civil. Todos os países têm regulamentos civis e a autoridade dada por Deus para fazer cumprir a lei e a ordem. Assim, a Israel, como nação, foram dadas leis que regem a administração da justiça. Essas leis, distinguidas por sua própria natureza, eram de um tipo inerentemente nacional. Israel estava sujeito a essas leis da mesma forma que nós estamos sujeitos às leis da terra em que vivemos. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ao contrário das leis cerimoniais, que eram totalmente simbólicas por natureza, as leis civis não foram abolidas pela morte de Cristo. Pelo contrário, elas perderam a sua força quando Israel deixou de ser uma nação. O quadro seguinte compara os 3 tipos de leis do Antigo Testamento. Tipo de lei: temos a lei moral, em que é destinada a todos os povos e a sua duração é até que o céu e a terra passem. Na cerimonial, para todos os crentes, e a sua duração é desde a queda de Adão até à morte de Cristo. E finalmente temos a lei civil, que é destinada a todos os israelitas e a todos os estrangeiros na terra, que tem a sua duração desde o tempo de Moisés até à dispersão dos judeus. A lei moral. A posição histórica dos protestantes. A posição mais amplamente aceita sobre os 10 mandamentos reflete-se nas seguintes citações de um artigo introdutório de uma Bíblia popular produzida pela Sears, Roebuck and Corporations. A pedra duradoura em que foi escrita é um símbolo claro de que a sua lei é permanente e eterna. O que Moisés recebeu foi a palavra de Deus, que tinha e ainda tem a força de lei. Foram escritas para que estejam sempre diante de nós e para que nos tornemos praticantes e ouvintes da lei de Deus. Romanos 2, 12 a 15. É por causa do seu amor, é através do seu amor por nós, que ele reuniu estas regras para que possamos estar melhor preparados para enfrentar a vida. No entanto, tem sido promovida a ideia de que Deus retirou o seu grande padrão moral dos 10 mandamentos, de modo que já não temos a obrigação de lhe obedecer. Esse ensinamento representa um afastamento radical da posição protestante histórica. Nunca na história do cristianismo
os membros da Igreja falaram tão abertamente contra a lei de Deus como o fazem hoje. Considerando a admoestação em Judas capítulo 3 para batalhar sinceramente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, vamos rever o que os nossos antepassados ensinaram a respeito da natureza imutável e eternamente obrigatória da lei moral de Deus. Aqui estão algumas citações de vários indivíduos e grupos. João Calvino: não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos libertou da autoridade da lei, pois ela é a regra eterna de uma vida devota e santa e deve, portanto, ser tão imutável como a justiça de Deus que ela abraçou. É constante e uniforme. A lei não sofreu nenhuma diminuição de sua autoridade, mas deve sempre receber de nós a mesma veneração e obediência. Martinho Lutero: mas como é que se deduz daí que, por esta razão, a lei deve ser abolida? Tal conclusão eu não consigo encontrar na minha dialética. Além disso, eu gostaria de ver e ouvir um mestre que poderia provar isso. Ele foi atingido pelo nosso pecado. A lei é assim descartada? Alguém pode supor que o pecado existe onde não há lei? Quem elimina a lei deve também eliminar o pecado. Samuel Mather: as leis entregues por Moisés eram de 3 tipos: morais, cerimoniais e judiciais. A primeira, a lei moral, sendo a lei do direito universal ou inalterável, é obrigatória para todos os homens e ainda está em vigor. Dwight Moody: os mandamentos de Deus dados a Moisés no monte de Horeb são tão obrigatórios hoje como sempre foram desde o tempo em que foram proclamados aos ouvidos do povo. O povo deve ser levado a compreender que os 10 mandamentos ainda são obrigatórios e que há um castigo para a sua violação. Paulo disse: o amor é o cumprimento da lei. Mas será que isso significa que os preceitos pormenorizados do Decálogo estão ultrapassados e se tornaram meros figurantes? Será que um pai deixa de dar aos filhos regras para obedecerem porque eles o amam? Será que uma nação queima os seus regulamentos porque o povo se tornou patriota? De modo algum. E, no entanto, fala-se como se os mandamentos não se aplicassem aos cristãos, porque estes passaram a amar a Deus. Procuremos estar a sós com Deus e ler a sua lei, lê-la cuidadosamente em oração e pedir-lhe que nos mostre os nossos pecados e o que Ele quer que façamos. Charles Spurgeon: ele, Cristo, teve o cuidado de rever e reformar a lei dos homens, mas a lei de Deus Ele estabeleceu e confirmou. O nosso Rei não veio para revogar a lei, mas para a confirmar e reafirmá-la. O Senhor Jesus não estabelece uma lei mais branda, nem permitirá que qualquer dos seus servos tenha a presunção de o fazer. O nosso Rei cumpre a antiga lei e o seu Espírito opera em nós o querer e o fazer da boa vontade de Deus, tal como está estabelecido nos imutáveis estatutos da justiça. A lei é uma das mais sublimes obras de Deus. Não há um mandamento a mais, não há um mandamento a menos. John Wesley: na mais alta posição dos inimigos do Evangelho de Cristo estão aqueles que ensinam os homens a quebrar todos os mandamentos de uma só vez, que ensinam: não há senão um dever, que não é outra coisa senão traí-lo como um beijo para iluminar qualquer parte de sua lei, sob o pretexto de promover o seu Evangelho. A lei ritual ou cerimonial, entregue por Moisés aos filhos de Israel, Nosso Senhor veio de facto destruir. Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, Ele não eliminou.
Não era o objetivo da sua vinda revogar qualquer parte dela. Esta é uma lei que nunca pode ser violada, que permanece firme como a testemunha fiel no céu. Cada parte desta lei deve permanecer em vigor para toda a humanidade e em todas as épocas, como não dependendo de tempo ou lugar ou qualquer outra circunstância suscetível de mudança. Batista. Assim é que, ao renegarem a lei, os homens subvertem totalmente o Evangelho. Os crentes, portanto, em vez de estarem livres da obrigação de obedecer a ela, estão sob maior obrigação de fazê-lo do que qualquer homem no mundo. Cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável de seu governo moral e que a incapacidade que as Escrituras atribuem aos homens caídos de cumprir seus preceitos decorre inteiramente de seu amor ao pecado. Libertá-los disso e restaurá-los através de um mediador à obediência, não fingida à santa lei, é um grande fim do Evangelho e dos meios de graça. Igreja de Inglaterra, protestante episcopal e metodista. Nenhum homem cristão, seja ele qual for, está livre da obediência aos mandamentos que são chamados morais. Luterana. O Filho de Deus redimiu-os precisamente para que meditassem na lei de Deus dia e noite e se exercitassem continuamente na sua observância. Batista do Sul. Não só é imutável no que diz respeito a locais e raças, a dias e estações, a condições e circunstâncias, mas também a épocas. Tem sido imutável, será imutável. Esta regra é imutável porque está em harmonia com a natureza imutável de Deus. Jesus não deu um novo código, mas também não disse que os ensinamentos morais do Antigo Testamento estavam suspensos. As leis cerimoniais e ritualísticas do Antigo Testamento são abrogadas para o cristão, mas não os 10 mandamentos. O Novo Testamento ensina os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram ensinados e defendidos no Novo Testamento por Jesus e os apóstolos. A seguir estão listadas várias referências no Novo Testamento para cada um dos mandamentos. Primeiro mandamento. Mateus, capítulo 4, versículo 10, capítulo 22, versículo 37, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, Gálatas, capítulo 4, versículos 8 e 9. Segundo mandamento. João, capítulo 4, versículo 24, Atos, capítulo 17, versículo 29 e Romanos, capítulo 1, versículo 23. Terceiro mandamento. Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37 e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Quarto mandamento. Mateus, capítulo 24, versículo 20, Marcos, capítulo 2, versículo 27 e Hebreus, capítulo 4, versículo 4. Quinto mandamento. Mateus, capítulo 15, versículos 4 a 9, capítulo 19, versículo 19 e Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Sexto mandamento. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, Romanos, capítulo 13, versículo 9 e 1 João, capítulo 3, versículo 15. Sétimo mandamento. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, capítulo 19, versículo 9 e 18 e Romanos, capítulo 7, versículos 2 e 3. Oitavo mandamento. Mateus, capítulo 19, versículo 18, Romanos, capítulo 13, versículo 9. Nono mandamento. Mateus, capítulo 19, versículo 18 e Romanos,
capítulo 13, versículo 9. E, finalmente, o 10º mandamento. Lucas, capítulo 12, versículo 15 e Romanos, capítulo 7, versículo 7 e capítulo 13, versículo 9. Estar sob a lei. Alguns que se opõem a guardar os mandamentos citam as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é que o apóstolo quis dizer com esta frase? Fica claro no resto do livro que Paulo cria na obrigação dos cristãos de guardar os mandamentos. Ver Romanos, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 31, capítulo 7, versículo 12 e capítulo 8, versículo 4, por exemplo. Então, o que é que ele queria dizer quando afirmou: não estais debaixo da lei? Se uma pessoa assalta um banco, ela é presa, algemada e levada para a prisão. Fica fechada atrás das grades e não pode libertar-se. Ela está sob a lei. Depois, suponhamos que é perdoada e libertada da prisão. Pode ir para casa, ter com a sua família. Está agora debaixo da graça. Será que agora tem a liberdade para voltar a roubar o banco novamente sem ser punida? Certamente que não. Na verdade, por causa do perdão que recebeu, ela está sob uma obrigação ainda maior de guardar a lei do que antes. Estar debaixo da lei significa estar sob a condenação da lei por causa da nossa violação da mesma. Romanos capítulo 3, versículo 19, nos diz que a sentença da lei contra os que estão debaixo da lei é que eles são culpados diante de Deus. Romanos capítulo 3 enfatiza que todo o mundo é culpado e, portanto, está debaixo da lei, porque todos pecaram e transgrediram essa lei. Mas Cristo veio para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, 5. Ele veio para nos redimir não da obrigação da lei, mas da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo paga a nossa pena, perdoa a nossa transgressão e coloca-nos sob a graça. A Bíblia diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. É quando estamos sob o domínio do pecado que estamos sob a lei. Na escravidão do pecado, não nos podemos libertar do seu poder. Não temos meios de escapar à maldição pronunciada pela lei sobre nós. Mas quando decidimos entregar-nos a Cristo, tomar a nossa cruz e segui-lo como nosso Senhor e Mestre, somos libertados do domínio do pecado. Pela sua maravilhosa graça, somos libertados das cadeias que nos mantinham cativos do pecado. É isso que o apóstolo quis dizer quando afirmou: não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aplica-se apenas àqueles que se entregaram para serem guiados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 18. A diferença entre não debaixo da lei e sem lei é enfatizada em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 e 21. No versículo 20, Paulo usa a expressão debaixo da lei da mesma forma que sempre faz. Para os judeus, diz ele, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então ele diz, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Mas, nesse ponto, para deixar absolutamente claro que ele reconhecia que, como um servo de Deus, ele estava sob a obrigação de obedecer à lei de Deus, ele acrescentou entre parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Portanto, sobre a questão de saber se os cristãos estão hoje sob a obrigação de guardar a lei de Deus, Paulo deixou bem claro ao afirmar: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei.
Romanos capítulo 3, versículo 31. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 1 e 12. Ser libertado da lei. Em Romanos capítulo 7, dos versículos 1 ao 6, Paulo conta a história de uma mulher que está livre da lei do marido. Conclui a sua ilustração dizendo: mas agora temos sido libertados da lei. Algumas pessoas têm usado essa história para dizer que os cristãos não precisam de guardar a lei de Deus. Mas, na verdade, a história ensina exatamente o oposto. Na ilustração, Paulo explica que a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei e, assim, não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, conclui Paulo, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos capítulo 7, versículos 2 a 4. Para que não entendêssemos mal o que ele queria dizer, Paulo prefaciou a história declarando que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Isso é claro. Mesmo na ilustração, ele afirma que, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Estes factos mostram que Paulo considerava os mandamentos ainda obrigatórios. Além disso, note-se que mesmo a morte do marido não altera a lei. Mesmo depois de o homem morrer, a lei continua a dizer a mesma coisa que sempre disse sobre o novo casamento. A lei não mudou, apenas a relação da mulher com ela. A mulher é libertada da lei não por causa de uma anulação da lei, mas porque não há lei contra o novo casamento após a morte do cônjuge. O mesmo acontece com aquele que tem o poder de Cristo na sua vida. Ele é libertado da lei porque já não viola a lei. A lei não mudou. Continua a exigir exatamente o que sempre exigiu, mas o cristão mudou. A sua vida exibe agora o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O problema de estar na carne, Romanos capítulo 7, versículo 5, está nas moções dos pecados, que são definidas pela lei. O problema não é a lei, mas o pecado. Versículos 7 a 13. Eis a questão. Somos libertados da lei quando, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, versículo 6. Uma vez que era o pecado que nos prendia, só a morte para o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 2, pode libertar-nos da lei. Ao experimentar essa morte para o pecado, somos capacitados a servir a lei, em novidade de espírito. Romanos capítulo 7, versículo 6. 17 factos sobre a graça. Ponto 1. Deus é gracioso. Êxodo 34, 6. Ponto 2. O seu trono é descrito como um trono de graça. Hebreus 4, 16. Ponto 3. No Velho Testamento, aqueles que serviam a Deus estavam debaixo da graça. Salmo 84, 11 e Provérbios 3, 34. Ponto 4. Noé, Gênesis 6, 8, Ló, Gênesis 19, versículos 18 e 19, Moisés, Êxodo, capítulo 33, versículo 13 e capítulo 34, versículo 9,
e Gedeão, Juízes 6:17, estavam todos debaixo da graça. Ponto 5. Os israelitas no deserto estavam debaixo da graça. Jeremias 31:2. Ponto 6. Os judeus do pós-exílio estavam debaixo da graça. Esdras, capítulo 9, versículos 6 a 8. Ponto 7. A graça foi oferecida a todos os homens. Tito 2:11. Ponto 8. A salvação vem somente pela graça através da fé. Efésios 2:8. Ponto 9. Não há diferença entre o judeu e gentio. Todos devem ser justificados pela graça. Romanos capítulo 3, versículos 22 a 24 e versículo 29 e 30. Ponto 10. Somos justificados pela graça, não pelas obras. Tito capítulo 3, versículos 5 a 7. Ponto 11. Alguns, porém, transformam a graça de Deus em dissolução. Judas 4. Ponto 12. A graça não nos dá licença para pecar. Romanos capítulo 6, versículo 15. Ponto 13. A graça ensina-nos a negar a impiedade, a viver retamente e a ser zelosos de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 11 a 14. Ponto 14. A graça é o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ponto 15. A graça liberta-nos do domínio do pecado. Romanos 6, 14. Ponto 16. A graça é-nos dada pela obediência à fé, não pela desobediência. Romanos 1, 5. E, finalmente, o ponto 17. Nunca despreze o poder da graça de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Nos 4 slides seguintes, apresentamos as referências das fontes onde foram retiradas este estudo. No nosso próximo estudo, que será a lição número 19, abordaremos o tema Lembra-te do teu Criador. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.